Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sempre faço essa pergunta nas introduções para essas conversas que eu tenho feito desde o começo da pandemia. Como é que vocês estão? Mas a resposta para essa pergunta acabou se tornando o eixo da conversa que eu tive hoje com a minha convidada, que é a Buba Aguiar. A Buba é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. Ela é socióloga, mídia ativista, militante dos direitos humanos e uma importante liderança na comunidade onde ela nasceu e cresceu e ainda mora, a favela de Acari, no Rio de Janeiro. E eu já queria ter trazido ela antes para a gente discutir uma série de coisas importantes que ela tem feito, entre elas feito parte dessa rede de jovens ativistas que estão ajudando na auto-organização das favelas na luta contra o coronavírus. Mas hoje foi um dia especialmente importante de ter ela aqui, porque assim que a gente começou o nosso papo, ela havia acabado de receber a informação de que mais um jovem negro, havia sido assassinado pela Polícia Militar Carioca, dessa vez na cidade de Deus, em uma operação policial que acabou impedindo a ação de solidariedade, de distribuição de cestas básicas que amigos dela estavam realizando na cidade de Deus. E por conta disso, essa conversa acabou tendo ainda mais significado, eu acho. Ela fala bastante sobre isso, sobre como ela está fazendo parte dessa rede de socorro e de acolhimento também, enquanto a polícia e o próprio Estado é o principal obstáculo, para não dizer ameaça, a esses jovens que estão se organizando para cumprir a função que deveria ser do próprio Estado. A gente fala sobre as ameaças enormes que a Buba sofreu durante tanto tempo em função da militância dela contra a violência da polícia militar, principalmente em Acari, do famigerado 41º Batalhão, um dos batalhões mais, na minha opinião, criminosos da polícia militar. Mas a conversa, novamente, ela vai se enveredando para essa dimensão tão importante que a gente discute pouco, sobretudo quando a gente fala de favela e de militância, que é como ela está, como é que essa luta, como é que essa consciência, como é que esse medo, como é que esse trauma, que não é um episódio, mas uma rotina, se realiza na mente, na cabeça, na paz interior, no corpo de pessoas como ela, que tentam, de maneira incansável, manter a luta, o compromisso que ela estabeleceu consigo mesma e com a sociedade, mas também viver a vida que ela tenta proteger, que é a vida de quem dorme, de quem tem uma família, de quem quer sair à noite, encontrar os amigos, usar o celular, se sentir minimamente em paz. E essa dimensão da saúde psíquica, da militância e da população jovem de favela, acho que é central que a gente comece a falar. E é por isso que eu fiquei muito, como é que eu digo, satisfeito de ter trazido a Buba. Não posso dizer feliz, porque não é uma situação que essa palavra caiba, na verdade, mas eu acho que é sempre muito iluminador escutá-la. E é importante que a gente fale sobre isso. Então, com vocês, a grande Buba Aguiar. E aí, Bruno? Me conta o Ai, cara, que que está pesado. acontecendo, Buba. Eu queria falar contigo. Tô muito de olho nas coisas que vocês têm feito e exposto. E muito preocupado. Eu queria te escutar o que tem acontecido hoje, ontem. A gente teve ontem um caso trágico, muito rotineiro e ainda mais emblemático, né? Mais um menino morto Sim. em meio a uma pandemia. Então eu estava afim que você me fala o que está acontecendo aí. Agora eu não sei se você viu, você devia estar aí preparando as coisas, mas acabou de morrer um jovem de 18 anos na Cidade de Deus.
agora, A- nesse exato a- momento. agora. Agora, a polícia entrou com o Ai, meu caveirão Deus. lá, atirando loucamente. Eu tava aqui, tipo, super me tremendo até, inclusive, porque é muito bizarro, tá muito pesado, assim. Eu não sei nem o que dizer, na real, sabe, em relação. Quer dizer, é tanta coisa, sabe, que a gente fica um pouco sem palavras, assim. Às vezes eu fico, as pessoas me veem publicando montes em rede social, mas assim, aqui em casa mesmo eu tô muda, porque não tem reação que caiba numa situação dessa, sabe? É muito bizarro e a cada vez que acontece se torna mais bizarro ainda, porque é isso. Nós tivemos várias ações aqui em Acari que foram interrompidas ou atrapalhadas por conta de uma operação repentina. Na própria segunda-feira, nessa última, que foi quando o Iago foi morto, o pessoal da Associação de Moradores fez o pedido para a SEDAI para eles fazerem a sanitização aqui, e aí veio uma galera, cerca de homens, uma ação bem, bem legal, sabe, de acompanhar, uma ação legal de mostrar para as pessoas. E aí estava marcado, o encontro estava marcado, se eu não me engano, às 6h30, em frente ao Hospital de Acari, para a gente poder entrar, dividir as equipes, como era muita gente, né? A gente ia dividir as equipes, cada um ir para uma rua, e aí a gente fazer todo o complexo de Acari. E aí, por volta das 5h30, 6 horas, começou uma operação do choque com o BOPE. E nisso, eu fiquei em casa, eu acordei, assim que começou a operação, eu acordei e fiquei esperando um posicionamento, porque eu achei que nem ia rolar mais a ação da sanitização, porque a gente não ia colocar as pessoas em risco e nem colocar a gente, né? Ainda mais se tratando do BOPE. Então, quando deu mais ou menos umas 10 e pouca por aí, e aí a gente vê esse passamento enorme de atraso, né? Que estava marcado para no máximo 7 horas, então são 3h30 por aí de atraso. Aí me chamaram para ir lá para frente do hospital. Vem para cá, que aí junto a gente decide o que fazer, se a gente continua, se a gente faz a ação começando por um outro lugar, se cancela, a gente escuta também a opinião do pessoal da SEDAI, da equipe da SEDAI, né? E aí na minha cabeça, tipo, claro que não vai rolar, o pessoal da SEDAI não vai querer entrar numa situação dessa, né? E aí eu fui. Algumas pessoas queriam até que eu não fosse por conta da questão do risco, né? A gente acaba sendo muito visado pelos policiais, né? Por conta do trabalho que a gente faz, pois é. E, enfim, fui. E aí, aí nos dividimos, começamos realmente por uma outra parte, que é já quase Pavuna, foi para Colômbia, depois fomos para Beira Rio, que já é Acari, mas não tinha nenhum contingente policial, então a gente achou seguro começar por lá. E aí depois, por volta de umas 2h30, 3 horas da tarde só, que a gente conseguiu entrar aqui em Acari mesmo. E não conseguimos fazer a sanitização do amarelinho, que é mais para cima, mais para perto da Brasil, porque do nada, eu não sei direito o que aconteceu, não sei se passou alguma viatura, não sei direito, sei que começou a soltar muito fogos. Avisaram pra gente que a polícia tinha entrado de novo no amarelinho dessa vez, não aqui por baixo. E aí a gente, tipo, não dá, parou. E já estava começando a ficar tarde, daí logo mais ia começar a escurecer e a gente, de qualquer forma, não ia conseguir fazer a sanitização no lugar todo, né? Então a gente resolveu parar. E aí tivemos essa ação prejudicada. Na semana passada, são dias recorrentes, assim. Eu vejo. Teve uma. Sempre, né? É sempre. Desde Teve o começo da pandemia, elas não pararam, né? Não pararam. Antes, inclusive. Só que o chato é que, no momento do isolamento mesmo, né? É decretado um isolamento, isso aumenta absurdamente.
a gente passa janeiro inteiro, a gente tem operações em janeiro, mas não temos nenhuma morte. E eu fiz esse levantamento hoje, a partir do trabalho que o coletivo Fala Cari faz, né, de notificar os moradores quando tem operação, e aí eu fui mapeando isso. E aí, quando chega fevereiro, já no começo de fevereiro, a gente já tem uma morte, e depois outra, e março outra, abril outra, e agora outra. Acelerou. Tivemos um dia... Foi acelerando, bem bizarro. Na pandemia. Tem mais operações e mais mortes. Isso. E os dias também, assim, não tem essa de final de semana ou à noite. Nós tivemos notificações até de Caveirão entrando 11h50, assim, quase 10 minutos para meia-noite, Caveirão entrando na favela, sabe? Então, é bem pesado, porque a gente acaba tendo que fazer tudo correndo, né? Porque a gente fica com medo de estar no meio da rua fazendo alguma ação e isso acontecer. E já aconteceu de uma parte da equipe, eu não estava nesse dia eu estava em casa fazendo cadastramento de outras pessoas, e aí uma parte da equipe da gente aqui, né, do Movimento contra o Corona, daqui de Jacareí, estava lá no nosso espaço cultural, recebendo algumas pessoas que já eram cadastradas para fazer essa doação. E aí, do nada, entra o blindado e vai justamente para a rua do nosso espaço cultural e para em frente ao nosso espaço. Isso é muito emblemático, isso é muito simbólico. E as pessoas, o responsável que estava lá no espaço me contando assim, que ele passou para mim na hora, né? Ó, o Caveirão está aqui na frente, eu não consigo sair daqui e tem algumas famílias aqui também. E eu falei, cara, nem sai. Já estava na hora dele ir embora já. Falei, não, espera, pelo menos eles saírem daí da rua para você ir para casa, né? E aí, uns 20 minutos depois eles foram, mas foi isso, assim, gente que já tinha pego a cesta correndo para casa com a cesta na cabeça, e o Caveirão parado ali. Isso então, é distribuição de cesta básica, isso que você está falando. Cesta básica. Alimentação cesta básica, e sanitização. O serviço básico que o Estado precisava estar oferecendo e vocês estão fugindo do próprio Estado para realizar esse serviço, né? Pois é isso, assim. Isso explicita muito o tipo de política pública que a gente recebe nos nossos territórios, né? A gente vê aí as notícias da mídia hegemônica, o governo falando das ações que estão fazendo dentro das favelas, de não sei quantas cestas básicas e tudo mais, mas na realidade não chega. Não chega? Não chega, gente. Pelo menos aqui em Jacareí eu não vi ninguém que tenha recebido cesta básica do governo estadual e nem municipal. Tem os cartões, né, que alguns familiares de estudantes de escola pública estão recebendo, mas, sei lá, é 50, 100 reais. Se você tem criança em casa, gente, 50, 100 reais não dá para nada, né? Então, além desse descaso, que é muito proposital, né? É o que a gente traz muito na nossa fala, a gente, enquanto militante de favela, movimento de favela, e eu, particularmente, venho fazendo uma ressignificação desses termos de ausência e presença do Estado, porque o que a gente observa é justamente isso, que o Estado ele não é ausente aqui, ou na CDD, em nenhuma favela, ele se faz muito presente. Só que a questão é pontuar a forma que essa presença tá posta pra gente. E é isso. Me doeu muito, foi muito bizarro ver agora. Isso, assim, plataformas de conversas online, né? Elas são bem... tipo como se fosse um termômetro, se tá tudo tranquilo ou se tá acontecendo alguma coisa. Eu vi que meu celular começou a vibrar loucamente, e o meu WhatsApp web... e o meu WhatsApp web começou a fazer muito barulho. E eita, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho que olhar. E aí, quando eu vi, eram os companheiros do movimento de favela, olha aqui, vamos acompanhar o que tá acontecendo lá na CDD, um jovem foi baleado, e o pessoal da frente CDD contra o coronavírus estava na rua e tal, e eu tipo, ai meu Deus, calma aí. A gente já pensa o pior, né? Já pensei que alguém da própria frente que tinha sido baleado. E aí eu comecei a acompanhar. O Jota já tacou uma live no Instagram e, se eu não me engano, momentos antes também tinha feito no Twitter.
E aí eu fui acompanhar, comecei a catar as informações e tal. E o pessoal desesperado, assim. Algumas pessoas foram atrás do caveirão. A gente chega nesse nível de desespero de ir atrás. É isso, de ir atrás, assim, até mesmo para saber se a pessoa está sendo de fato socorrida, né? Porque tem vários casos de a pessoa entrar viva e até bem, às vezes, dentro do caveirão e chegar no hospital morta com tiro que não tinha levado antes, né? Isso aconteceu aqui perto de Acari. E aí isso vai trazendo medos que para outras pessoas que não vivem essa realidade são medos impensáveis, sabe? Eu, por exemplo, tenho medo de abastecer carro ou qualquer veículo num posto de gasolina que tem aqui perto, que é bem no pé da pedreira. Mas o meu medo não é por ser no pé da favela. O meu medo é porque esse posto de gasolina, ele fica bem no retorno de quem sai daqui para Acari e vai para Rocha Miranda, Madureira e tal. Fica bem no retorno mesmo. E, ao mesmo tempo, ele também fica na reta de quem vem da Pavuna para cá. E como aqui é a jurisdição do 41º Batalhão, né? Então, vira e mexe, obviamente, os policiais passam por ali e tudo mais. Só que teve um episódio de 2 jovens abastecendo uma moto nesse posto de gasolina e os policiais simplesmente atiraram nos meninos. Eu não me lembro exatamente se estava tendo algum tipo de perseguição, acho que eu não me lembre, não. E um dos meninos tem um vídeo que foi até veiculado na época, que um dos meninos foi baleado, mas entrou na viatura super bem. Ele foi baleado, se eu não me engano, na perna. Então, mostra no vídeo ele entrando naquela caçapa de trás, né, onde eles levam as pessoas detidas. Ele entrando ali, super de boa, tipo um policial que deu uma ajudinha de leve para ele poder sentar no negócio. E aí, quando a família chega no hospital, o menino tá morto com um tiro na cabeça. Sabe, assim. Então, a gente tem já isso em mente, que isso pode acontecer. E aí acontece esse tipo de coisa de ter que correr atrás de caveirão para tentar salvar a vida de uma pessoa que já foi baleada, né? Cara, é um absurdo, assim. Não sei. Contando, não sei, é isso. Se eu não morasse em favela e não conhecesse a realidade, porque obviamente tem muita gente que não mora, mas sabe como é, né? Sabe como é, né? Apesar de não viver e não sentir, sei lá, mas conhece pessoas que moram e convivem. Mas se eu. É isso, às vezes até dá para compreender, entre muitas aspas, as pessoas que não vivem essa realidade e acham isso surreal, porque realmente. Acha que não é possível, né? Que acha que alguma coisa fez, alguma coisa estava errada, porque isso não se explicaria, né? De um policial matar uma pessoa inocente ou abrir fogo num bairro, né? É isso, né? Isso é muito bem direcionado. Isso é muito bem direcionado. Assim, não existe uma tecla que a gente bate que não existe bala perdida. Bala perdida sei lá, tá tendo uma operação em algum morro que seja localizado na Zona Sul e pá, do nada uma bala acerta um apartamento. Isso é uma bala perdida. Mas dentro da favela, a bala ela é direcionada. Sempre foi, né? Sempre foi, sempre foi. Isso é uma coisa importante que você disse, né, Bubi? Eu queria te escutar disso, que é você rever os termos que a gente está acostumado a falar sobre isso, né? Porque acho que foram expressões que a imprensa meio inventou, né? De bala perdido, ausência de Estado, falando que a polícia não tem o preparo, né? Falam muito disso. Eu queria te escutar como socióloga, uma pessoa que é especialista em comunicação, da forma como a gente fala do assunto, né, que esconde um pouco o que está acontecendo, né? Isso me vem muito os teóricos na cabeça, né? Por exemplo, Foucault, quando ele fala de discurso, de comunicação, né? Como o discurso hegemônico trabalha para ele continuar sendo o discurso que vai imperar na sociedade.
abafando os discursos marginalizados, os discursos periféricos, e é isso que acontece. E que, infelizmente, muitas vezes a gente, durante um tempo, acabou comprando, né? A gente já cansou de falar de o policial matou uma pessoa inocente, mas ok, não deveria ser morto. Mas se uma pessoa está cometendo delito, dependendo da situação, né, uma coisa é a pessoa atentar contra a vida do policial e ele reagir. Ponto. Uma coisa é, durante uma operação, querendo ou não, as pessoas estão na rua, que as pessoas precisam ir no mercadinho, as pessoas precisam ir na padaria, independente se tiver polícia na rua. Eu evito de ir, mas as pessoas vão, isso é uma realidade. E aí você simplesmente vê do outro lado da rua, e não é nem do outro lado da calçada, sei lá no final da rua você vê uma pessoa que você sabe que ela faz parte daquele movimento criminoso, esteja ela armada ou não. Você vai e sai atirando, sabe? Ou então a pessoa se rende, que isso também acontece, do policial pegar um bandido, a pessoa se render e mesmo com o cara rendido, o policial executar. Então, assim, a gente fez um acordo entre nós, né? Que a gente precisa defender a vida sem ressalva. Se a gente não tem pena de morte, e aí nem entrando na questão do antipunitivismo, falando do que a gente tem agora. Da lei mesmo, né? Da lei. Se a gente não tem pena de morte, se tem códigos que vão dizer o que tem que acontecer com aquela pessoa que está cometendo aquele delito X, por que precisa executar, sabe? E aí a gente vê como isso é estrutural, né? A gente pega a história da polícia no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim, qualquer lugar do Brasil, não é uma especificidade daqui. Aqui chama mais atenção por ser uma cidade vitrine, mas é assim que a polícia atua e é assim que ela é preparada para atuar. Não tem essa de policial é despreparado para isso. Não, o policial que é despreparado para isso é justamente o policial que não faz, porque o que faz ele está agindo de acordo com o que ele foi preparado para fazer. Ele é preparado para ver determinados indivíduos da sociedade como inimigo, seja ele um cometedor de delitos ou não. E é isso, tá posto, sabe? Quem é construído socialmente na história do nosso país, que tem o histórico social, econômico, é tudo baseado no racismo, todo o nosso sistema é montado na escravidão. E quem é atualmente, né, visto como inimigo da sociedade? É o cara preto pobre. O preto, que muitas vezes nem é pobre, mas principalmente o cara preto e pobre. É tanto que a gente fala muito que o cara branco correndo, ele tá fazendo Cooper. O preto correndo tá roubando. Olha o que aconteceu, por exemplo, fugindo de Brasil, o que aconteceu lá fora, que a gente viu, se eu não me engano, na semana passada, sabe? Que pai e filho brancos mataram um rapaz negro que estava se exercitando na rua. O rapaz estava correndo. E o pai, ex-policial, ponto. É bem importante de ser pontuado, ex-policial, branco, matou o cara porque viu o cara correndo. Então, é isso que acontece, sabe? É isso que acontece a cada 23 minutos. Os grupos de extermínio, que se teve muito na década de 90, nos anos 2000 se modifica. Agora, né, continua atuando, só que de uma forma muito mais institucionalizada. A gente vê que nos anos 90 eles atuavam muito fora de serviço, né? Mas quem era o alvo? Continuava sendo o cara preto favelado, né? Na história das chacinas, de Vigário, de Acari, da Candelária, de Lucas, várias outras, chacina do Borel, chacina da Baixada, olha quantas a gente tem. Uma atrás da sabe? Outra. Uma atrás da outra, né? E aqui a gente tem isso ainda no nosso histórico, que a Acari é
a favela, pelo menos a nível do Rio de Janeiro, né, a primeira favela a sofrer uma chacina logo depois da redemocratização do país, né, assim que acaba a ditadura militar. Apesar da chacina não ter sido ocorrida aqui no território, né, as pessoas eram daqui e ocorreu por uma questão de violência policial perpetrada contra as pessoas daqui. E que, em seguida, uma das mães, a Edmeia, que era a liderança das mães de Acari, também é executada porque fundou o movimento Mães de Acari, era liderança e estava correndo atrás de justiça pelos jovens, né? E hoje, 2020, a gente não, mais de 25 anos depois, a gente não tem sequer registro de corpo, investigação e nada. E, para piorar, né, todos os indícios levam a crer que o assassinato dela foi planejado em um gabinete da época. Então, é isso. Dentro da instituição ou fora da instituição, isso é tão enraizado, é tão estrutural, que não muda. Buba, você faz parte de uma geração também bastante nova, até que, assim, algo que não existia antes, né? Que é uma geração de mídia, que faz, a partir da favela mesmo, uma comunicação absolutamente revolucionária do ponto de vista público. E algo que me chama muito a atenção, e sempre me chamou, na verdade, quando começou a pandemia, no segundo dia eu entrevistei o Raul do Alemão, né? E ele me falou como vocês estavam começando a montar uma rede de apoio. E o que eu acho muito interessante é como que o trabalho de mídia ele se funde muito com o trabalho de organização da própria sociedade, nas favelas e na periferia, que é algo muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa sobre mídia e sobre imprensa. A imprensa não organiza, a imprensa não ajuda, a imprensa não conhece as pessoas do seu entorno, ela simplesmente fala para fora. E aí eu queria te escutar disso, na verdade, de que forma você entende essa rede da qual você faz parte e de que forma ela está se organizando e evoluindo agora numa situação em que tanto a comunicação quanto a organização são tão urgentes por causa da pandemia. A comunicação ela é fundamental, né? Seja interna, seja para o externo, para a gente externar alguma coisa. E na organização política popular, né, ela se torna ainda mais fundamental, sabe? Eu preciso, por exemplo, explicar para as pessoas daqui de Acari o porquê é errado um policial meter o pé na porta e entrar na casa dela, invadir a casa dela. O porquê que é errado a pessoa ter um esgoto na rua, na sua porta. Não é errado porque isso é muito naturalizado, né? Isso é muito naturalizado. Né? Sim, pois é. E as pessoas também têm uma coisa assim, elas sabem que é errado, mas elas acham, sempre foi assim, não vai mudar, sabe? Entra gente, sai gente, entra governo, sai governo, e isso não vai mudar. E aí a gente fica, olha, não é bem assim. É um pouco, mas a gente precisa se organizar. Por exemplo, sempre que sai alguma matéria falando de Acari, na qual o coletivo colaborou de alguma forma, a gente não só mostra para eles de um jeito, a Acari tá na mídia, tipo, não, olha, a gente conseguiu essa brecha aqui de comunicação e a gente precisa de vocês, porque muitas vezes a gente quer externar alguma coisa, mas sem o apoio dos moradores, não tem como, porque nós somos um só. Eu tô sem câmera, por exemplo. Sem câmera? Eu tô sem câmera. Eu tenho só o meu celular. E, particularmente, quando eu tô muito nervosa, eu tremo muito. Então, às vezes, eu tiro 10 fotos
9 saem uma porcaria e aquela outra 10ª, tipo, eu tenho que me esforçar muito para conseguir comunicar alguma coisa. E às vezes está acontecendo alguma situação na porta de um morador, uma foto que ele me manda, um vídeo que ele faz, já reduz esse trabalho, já agiliza esse trabalho, assim, sabe, pra caramba. Então eu tô sempre falando com as pessoas como a comunicação é importante. Por exemplo, ficar sabendo de uma coisa que acontece, sei lá no interior do Pará, porque algum militante de lá, algum comunicador de lá passa para a gente e a gente vai lá massivamente nas redes sociais e expõe essa questão. É isso, a gente também não é só conhecer as pessoas do Brasil inteiro que estão lutando por algum direito, seja água, moradia, terra, seja de qual comunidade você for, é estar interligado. Tem de haver uma comunicação, essas comunicações elas precisam estar interligadas, sabe? Então, assim, eu confesso que eu relutei bastante, apesar de eu escrever desde muito nova, mas eu nunca tinha feito nada para ser publicizado. Inclusive, quando eu era do Mariachi, do coletivo Mariachi, alguns dos meninos sempre me pediram para sabe, ir mais para frente, do tipo, eu escrevia no Mariachi e editava texto. E aí os meninos me pediam muito para, cara, faz vídeo, vamos, que não sei o quê. Pô, é muito bom ter uma mulher falando, ainda mais você, que é de favela, mulher negra, que não sei o quê. E não só de favela, mas de uma favela que é invisibilizada. E eu ficava, não, gente, eu sou militante, o meu lugar não é na frente da câmera, o meu lugar não nesse lugar de destaque, digamos assim, sabe? Não é para eu estar ali. Só que aí, conforme muitas vezes os meus textos do próprio Mariachi ganhavam uma repercussão enorme, gigantesca, e aí eu comecei a usar isso para comunicação dentro da favela. E foi quando eu vi que realmente não dava para fugir disso, porque eu precisava, não só eu, mas a gente precisava falar, e principalmente falar para dentro mesmo, falar para as pessoas, sabe? Olha, tem uma roda cultural acontecendo. E essa roda cultural está tendo muita gente de fora. A comunidade precisa abraçar essa roda cultural. Precisa abraçar os seus jovens, precisa abraçar a sua própria cultura. É um jeito de dizer que nós somos seres, nós somos indivíduos produtores de cultura. Que é uma coisa que a gente também bate muito na tecla, né? Nós não somos unicamente objetos de estudo. Nós somos também quem está ali pesquisando e quem está fazendo, na verdade. Então, é isso. E olha, a gente está aqui acompanhando, tá tendo operação. Às vezes as pessoas não veem a gente na rua, mas elas olham na página e veem que a gente está lá ativamente. Ó, o Caveirão está na rua tal, olha, tem polícia batendo em morador na rua X. Olha, a pessoa foi baleada na localidade Y. Fulano de tal foi baleado e levado para o hospital tal. E é isso. E aí a gente vai se aprimorando, a gente vai trocando informações, a gente vai trocando técnicas, né? Muitas vezes o coletivo junto com o Fala Cari, junto com o Papo Reto, o Maré Vive, o Grita Baixada, enfim. E aí é isso, né, velho? Mostrar para as pessoas que elas precisam abraçar o que é delas. E a organização é importante para isso, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o Raul falando daqui, do coletivo de Acari, da gente, do coletivo Fala Cari. E aí mostra, né, que como a gente de fato está interligado, não é uma coisa de internet. A gente está junto de verdade. Por trás daquela rede social existe um elo, existe um pacto. Isso precisa ser mostrado, né? Isso está crescendo, Buba? Isso está crescendo muito. Isso está crescendo muito. Isso na pandemia.
Isso da Na pandemia, principalmente. Dá uma acelerada, né? Porque eu vejo ele, por exemplo, é impressionante. O seu caso é a mesma coisa. Vocês são os repórteres, mas vocês estão com a roupa, indo na casa das pessoas, distribuindo a cesta básica. Então tem um papel que eu acho super novo, interessante, que é o do comunicador, que ele também é líder, também tem uma função muito social e pública e é política, né? Que eu acho que é um personagem, é uma função que eu nunca vi antes, de alguma forma. E acho que faz muito sentido que isso nasça e se desenvolva na favela mesmo, né? Que é o lugar onde isso é tão necessário, né? Esse personagem. Sim, isso que você falou sempre foi uma preocupação minha. Deixa eu só me ajeitar aqui. Vai lá. Essas pernas são muito compridas para caber aqui debaixo dessa mesa. Isso sempre foi uma preocupação minha, Bruno. Como seria essa comunicação? E como eu faria essa comunicação? Não eram coisas que eu ficava sentado no sofá pensando, planejando. Simplesmente aconteceram. Mas era uma preocupação muito grande que as pessoas... que eu não fosse, na verdade, só a buba que está ali na página, atuando, que está ali na rede social. Sempre foi uma preocupação minha que as pessoas me vissem presente no dia a dia da comunidade. Que me vissem tanto num pagode, tanto, sei lá, num baile, mas também indo lá desenrolar com um policial para ele sair de dentro da casa do morador, porque não tem nada ali, ele já revistou, já fez o trabalho dele, então ele já pode se retirar. De ir lá na frente do hospital, para ver a situação da pessoa que tinha sido acabada de ser baleada, de ir lá na casa da família, sabe? E aí? Tem como enterrar? Vai fazer o quê? Vamos fazer uma vaquinha ou vamos para a defensoria? Tá com vocês. Com defensoria é isso, com a vaquinha é X e é Y. Das pessoas me verem também de cara lavada, amassada, indo na padaria. Ou indo no mercadinho para saber qual feijão que eu vou levar para minha casa. Então, assim, eu sempre quis que as pessoas me vissem, inclusive como uma pessoa normal também, porque tem isso, né? E aí acontece uma coisa muito, muito positiva desse trabalho, que vem justamente desse ponto que a gente tocou, que é a junção da comunicação com a atuação, que os moradores viraram meus protetores, sabe? Eu sou a defensora de direitos humanos, a militante e tudo mais, mas eles se tornaram meus defensores. Quando tem operação, eu recebo mensagem inbox, eu recebo mensagem na DM do Twitter de gente preocupada comigo. Na segunda-feira mesmo, eu recebi uma DM de um rapaz falando que se eu precisasse, ele pegava a moto, viria aqui em casa me buscar e me tirava da favela. E eu achei aquilo assim, caramba, sabe? Isso é uma confiança, é um trabalho muito bem consolidado, sabe? Porque dentro de uma favela, não falo nem de ser perigoso, não, mas as pessoas são desconfiadas, os moradores são desconfiados, são pessoas que são historicamente enganadas e jogadas para escanteio, né? Então, muitas vezes acabam, inclusive, desconfiando de quem é dali mesmo, né? Então, assim, essa junção da comunicação com a atuação, ela é fundamental, fundamental. E nessa era de rede social, né, a gente precisa tomar essas ferramentas para o nosso trabalho, né? Para poder transformar as redes sociais numa coisa que era só clique, sei lá, só exposição sem conteúdo, né? Inclusive da autoexposição, em uma ferramenta de luta, né? Muitas vezes as pessoas estão fazendo documentários sobre populações indígenas com um aparelho desse, né? As pessoas estão fazendo clipe dentro das favelas, dos seus próprios artistas, com um aparelho desse, e é com um aparelho desse que muitas vezes a gente consegue provar que uma pessoa foi executada durante uma operação de forma sumária, né, de forma desumana. Então, assim, isso é fundamental. E agora, nesse momento de pandemia, isso está só escancarando isso cada vez mais. Porque é um pedido de ajuda que a gente posta e a doação vem.
Pode até demorar um pouco, mas a doação vem, sabe? A gente conseguiu aqui cerca de 20 mil reais, que foram todos para cestas básicas, água. Essa semana mesmo eu comprei 200 fardos de água, por 1.500 reais. E é isso. E a gente troca também. Ontem mandei doação para Belfor Roxo. Tem doação que vai para o Quitanda, que é aqui perto em Costa Barros. Mandei 20 cestas básicas para o Morro dos Macacos, ali na Tijuca. O pessoal do Alemão já ajudou a gente também na primeira leva de doações de água e de sabão. E é isso. A gente está aí, a gente está organizado, a gente está junto. É uma auto-organização impressionante, né? E é novamente isso, é o que o Estado te atrapalha para fazer, né? É o que ele deveria estar fazendo e ele é o que impede que você faça ativamente através da polícia, né? Um negócio muito chocante, Buba. Eu falo explicitamente que eu não queria estar fazendo esse tipo de trabalho não mesmo. Mas isso assim. é o fim da picada, que a gente admira, eu acho incrível, a gente doa, eu também ajudo na medida do possível e eu bato palma, mas assim, é muito revoltante que a gente tenha que fazer isso, sabe? Que a gente tenha que, além do que, fazer isso, que vocês tenham que, além do que, fazer isso, né? A gente já pagou imposto, as pessoas estão, elas já deveriam estar fazendo isso de maneira organizada e antecipada, né? Buba, outra coisa, se você estava falando sobre a vantagem, as coisas positivas que a internet, que o celular e a rede social te oferecem. Mas eu também queria te escutar sobre o lado negativo disso, porque algo que me preocupa muito também é de que forma essa cultura brasileira de defesa da polícia, do racismo, do ódio e tal, ela também fomenta muito, ela também cresce muito na internet e me preocupa muito ver de que forma vocês estão expostos a isso também. Então, eu também tenho uma curiosidade de saber de que forma que você entende o efeito disso na favela, de que maneira você sente isso no seu trampo, na sua cabeça, e mais estendidamente na sociedade mesmo. Se você sente que isso causa um impacto, se as pessoas estão de olho nisso, se isso está mudando o papo na favela. Eu sinto que isso está mudando a postura das pessoas, né? Infelizmente, a gente tem coisas que não é fácil de mudar. Na sociedade como um todo não é, né? A gente vê aí que a gente continua sendo o país que mata LGBTs, que ainda linchamos pessoas por determinadas orientações, né? Digamos assim. A gente é um país onde já queimaram um índio vivo, né, cara? Então, assim, isso é muito bizarro de ser mudado, isso é muito difícil de ser mudado. E na favela é isso, irmão. É o rapaz que tá ali zoando com um amigo no bar e vai chamar ele de viado. E aí o outro amigo vai falar assim, tá me estranhando? Como se ser gay fosse alguma coisa ruim. E assim, a gente é super visto como chatos, né? Eu, então, nem se fala, porque eu sou aqui, tá toda hora dando esporro mesmo, não pode, é errado, não quero isso aqui. A gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo da favela, dois grupos, né? Só que esse foi organizado pelo coletivo mesmo, e tem muitos moradores, só tem morador, né? E aí é muita gente. Então, vira e mexe, cara. Tem umas paradas que a gente precisa muito pontuar, assim, olha, não é permitido piadinha homofóbica. Mas eu conheço fulano, ele sabe que eu tô brincando. Não importa, não pode ter, não é legal, é errado. A gente faz, por exemplo, a gente começou a fazer em 2015 festa de Cosme e Damião voltado para as crianças, porque a gente entende que é óbvio, né? Elas são o futuro. Então, é na cabecinha delas que a gente tem que implementar que as religiões matrizes africanas não são coisas do diabo, como dizem. Então, a gente, no começo, teve uma resistência. As crianças vinham, brincavam e tal,
mas para comer os doces, para comer o bolo, elas comiam ali na festa, elas não queriam levar para casa com medo da mãe brigar. Por causa da religião. E a gente, por causa da religião, e aí a gente vai fazendo todo um trabalho, né? A gente passa filmezinho, a gente bota elas para ouvirem músicas que falem sobre isso, sobre resistência negra, sobre a religiosidade que veio de África, como a favela tem muito de África, né? E nisso também, ao mesmo tempo, aquilo da comunicação e atuação. A gente vai fazendo publicação no Facebook, falando sobre as religiões de matrizes africanas, dia do orgulho LGBT, a gente sauda o pessoal, a gente faz publicação, passou a ter parada gay, inclusive em Acari, se eu não me engano, em 2012, e aí vem tendo direto, né? Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo, mas é muito difícil. Agora, quando a gente fala de internet e sociedade como um todo, isso piora num nível muito bizarro mesmo. Assim, eu já cansei de ser exposta de forma irresponsável, de jogarem meu perfil em página policial, em grupo de policiais do exército. É isso que eu queria saber, porque eu já vi coisas muito tensas a seu respeito, fico super preocupado também, olhando de longe, mas é isso, eu queria saber de que forma isso te afeta e que maneira você lida com isso. Porque é território perigoso, né? Você, ao mesmo tempo, não tem muita proteção na internet, né? Também. Sim, é isso, assim. A gente vai, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai, às vezes, aprendendo a lidar com determinadas situações, né? Não é com tudo que a gente deixa para lá e tira de letra. Mas tem coisa, por exemplo, publiquei alguma coisa sobre a operação e veio alguém me chamar de marmita de bandido. Eu dou risada, porque eu já cansei de ser chamada disso. Eu sei que é um linguajar de pessoas elitistas, racistas, machistas à beça. Então, assim, que são super, que dão aval, sabe, para fazerem o que fazem com a gente. Então, assim, agora, por exemplo, quando fazem, sei lá, um fake e mandam mensagens privadas para mim com coisas específicas, aí eu fico tipo, Isso acontece também, né? Acontece, assim, de falarem coisas não é íntima, mas assim, jogando com o meu trabalho, sabe? E aí eu vejo que não é legal, enfim, já a gente sofre tentativa de derrubar páginas, vira e mexe eu recebo e-mail de ter que redirecionar a senha, de ter que entrar em contato com a plataforma. O Twitter, na verdade, a gente conseguiu o selo de verificação por conta disso. Tem gente que acha, tipo, conseguiu o selo de Twitter porque é famoso, não sei o quê. Famoso, gente. Conseguiu o selo, tinha, sei lá, 2.000 e pouco seguidores. Mas não, foi uma questão de segurança. Foi depois de um encontro, inclusive, lá na sede deles em São Paulo, só de mulheres comunicadoras de várias vertentes. Tinha gente da área do esporte, enfim, várias mulheres. E aí, uma das questões colocadas foi essa, a questão da segurança. E aí, beleza, a gente está aqui conversando com vocês, mas se daqui a um tempo a gente sofre um ataque e derruba o nosso perfil, como a gente faz para entrar em contato com vocês para reter para rever o nosso perfil, né? E aí eles nem comunicaram nada também. Do nada recebo uma mensagem, verifica lá o teu perfil, vê se está com selo. Eu, hã? E aí eu olhei e tinha o selo azul lá. Eu, meu Deus, pronto. Mas é uma segurança, sem dúvidas, sabe? Se alguém consegue, sei lá, de algum modo invadir e publicar alguma besteira, ou modificar a senha de um modo que eu não consiga mais, obviamente, a plataforma vai dar um jeito de tirar do ar por um tempo e me devolver, porque sabe que é minha. Eu não vou ter toda aquela dor de cabeça, né? Mas
É muito ruim, sabe? É muito ruim. A gente teve um problema desse recentemente. Dois companheiros da nossa frente aqui, a Cari contra a Covid-19, numa sexta-feira, a gente estava fazendo um carregamento de doações no nosso espaço cultural. E aí uma das pessoas olhou o Instagram e que ela quase nem usa o Instagram, mas ela olhou o Instagram e falou assim: nossa, que perfil estranho que me seguiu agora. Olha esse aqui. O nome era um nome estranho aqui, não vou falar para não espantar, né? Que a gente tá correndo atrás. Um perfil nitidamente fake e um nome muito bizarro. Mas aí, ok, a gente zoou, porque tem muito fake, né? Tem muito bot que segue a gente do nada, depois para de seguir, enfim. E aí, seguiu essa pessoa. Acabou. Quando foi no sábado, nós fizemos uma outra ação de conscientização. A gente distribuiu sabonetes, foi até um dia antes do Dia das Mães. E uma outra pessoa da frente chegou e falou assim: fulano, aquele perfil que te seguiu ontem acabou de me seguir. Estranho, né? Deixamos para lá. Do nada, eu vou olhar o meu Instagram e um outro perfil fake diferente me respondeu um story meu falando que eu estava fazendo caridade com marketing por conta da ação de frangos da Seara. E aí eu dei uma leve cagada, assim, nem respondi isso. Eu acho que eu respondi assim: pronto, tipo, debochando. E aí, em seguida, a pessoa respondeu falando para eu ter cuidado com o carro da Lapada, daqui de Acari, e depois debochou, tipo, você não sofre com esse tipo de represália porque você é amiguinha de traficante, né? E aí eu... Quando eu vi isso, aí eu fiquei, não. Isso aí, esse é o tipo de situação que a gente fala que não dá para levar na brincadeira, sabe? Que não dá para deixar passar. E aí já acionei os outros militantes de favela, fiquei sabendo que outros militantes de outras favelas estavam passando pela mesma situação. Então é isso. Tem uma página no Facebook que expõe a gente direto, e não só a gente aqui do Rio de Janeiro. Tem um amigo militante da Bahia, que ele é um dos mais expostos nessa página. E quando a gente vai olhar, é uma coisa muito bem orquestrada, porque é assim, eu acabo de publicar uma coisa, eles printam e colocam lá. Então, quando você olha o print, sei lá, 1 minuto depois que eu publiquei. Ou seja, esse pessoal vigia a gente, sabe? E a página de milícia, a página de polícia, Bolsonaro, tem dos dois. Tá. Tem dos dois. E às vezes a gente consegue diferenciar, assim, não necessariamente são as duas coisas, né? Às vezes é só um babaca bolsominion, mas às vezes é um policial, sei lá. E aí também tem um risco muito maior, né? Que isso aconteceu, muito receio. Né? Os caras estão também no WhatsApp, eles se formaram em grupo, que isso é um negócio que me preocupa, porque do mesmo jeito que tem esse fenômeno que eu acho muito poderoso, né, dos comunicadores de favela, usando ferramentas, usando WhatsApp, usando Twitter, os caras têm as mesmas ferramentas, né? E acho que o fato deles se organizarem... E grana, né? E grana, mas eles e arma, né? E poder, e autoridade, e arma. Relação e tal. Mas acho que tem um fenômeno que ele é difícil, que assim, quando eles se organizam de uma forma nesse subterrâneo, assim, ele forma uma outra identidade, um outro grupo, ele também entende que ele faz parte de uma outra rede, né? Que ele não é só um policial, que ele virou um ativista, que ele também tem uma missão diferente, né? Com uma outra agenda. E acho que tem esses muros que vão se chocando, né? Que a gente está vivendo um momento perigoso mesmo, né? Com certeza. E assim, até onde essas pessoas estão vigiando a gente só na internet, sabe? O meu receio é muito esse, porque eu não ando o tempo inteiro de carro, de Uber, de mototáxi. Eu pego ônibus, eu pego metrô, sabe? Eu fico fumando cigarro na Praça da Cinelândia, por exemplo. Às vezes eu marco um encontro com alguém
seja para militância, seja algum trabalho, ou seja simplesmente para tomar uma cerveja na Lapa, sabe? Já aconteceu muitas vezes, tipo, eu parar ali no Amarelinho e ficar parada, igual uma estátua, ali quase em frente ao portão da Assembleia, porque eu sei que ali tem uma câmera. Então, na minha cabeça, se alguém passa ali e faz alguma coisa comigo, tá gravado. Então, assim, a gente vai criando esses mecanismos, sabe? É muito bizarro. Ali no Amarelinho, já aconteceu coisas bizarras, assim, já aconteceu. Acho que tem um Belmonte ali na Lapa? Tem, não tem? Não sei dizer. Eu não lembro. Eu sei que tem um no Flamengo, não sei se tem na Lapa. Tem no Flamengo, enfim, tem um restaurante mó caro ali na Lapa que uma vez eu fui lá com uma amiga, levei ela, que ela tava super pra baixo, levei ela pra comer empada lá. É gostoso, e aí, é gostoso. Empada. E aí, cara, as pessoas, o cara não disfarçava, você via explicitamente que ele estava ali te seguindo. Seguindo, cacete. E aí, isso assusta muito, sabe? Porque a gente percebe, a pessoa fica inquieta, olha muito, sei lá, tenta sentar mais perto possível de você e são posturas corporais que a gente percebe, claro, sabe? E aí isso para mim é como eu fico, quando eu paro e penso, caramba, se tá chegando no físico é porque tá bizarro, né? Tá ficando assim, diferente, né? Tá ficando diferente. E você era muito próxima da Marielle, né, Buba? Na verdade, não, Bruno. Não? Não, nós éramos parceiras políticas, né? Sim. Apesar de algumas diferenças nas atuações, ela foi uma pessoa extremamente importante para dar voz ao que estava acontecendo aqui. Sim. Num momento extremamente difícil, né? Mas, assim, por exemplo, nunca sentei para tomar uma cerveja com ela, trocar um papo de amiga, assim. Simplesmente sentar, jantar, sabe? Fazer um lanche. Tem pessoas no coletivo que super eram, mas que eram muito mais próximas. Mas, assim, aquele era um momento engraçado no qual a gente estava se aproximando dessa forma, sabe? A gente estava ficando um pouco mais próximo, assim, essa questão dela ajudar, dela dar a voz, usar a institucionalidade onde ela estava se fazendo presente, né, para de fato apoiar a favela, estava fazendo a gente se aproximar muito. Tanto que quando ela participou da reunião na Casa das Pretas, eu ia. E aí aquela reunião. E aí eu conversei com ela, falei que não dava para eu ir, que eu estava passando muito mal mesmo. E eu tinha acabado de fazer um protocolo de segurança e eu tinha que trocar meu celular. Não o chip, assim, eu tinha que trocar o aparelho, porque estava muito ruim meu aparelho. E o chip eram diferentes, então eu tinha que ir na loja física, depois do trabalho, para poder fazer essa troca de chip por um chip menor, enfim, essas burocraciazinhas chatas. Então, eu queria dar prioridade para isso. Daí eu falei, Mari, desculpa, não vai dar. Ela, neguinha, vem, não sei o quê, tá, é tão importante você estar aqui, apesar da reunião não ser especificamente sobre essa temática, né? Mas, pô, tu tá muito para baixo, tu tá precisando ver que você não tá sozinha, vem. E eu falei, cara, o meu medo é eu ir e passar mal durante a reunião e, sabe, demorar para chegar em casa, pegar metrô, passando mal. Então, eu vou aproveitar e vou para casa logo. E aí aconteceu aquilo. Então, foi assim, foi bem impactante. É tanto que quando ela é executada, naquela madrugada mesmo, eu já sou retirada daqui de Jacareí. Eu me lembro bem disso. Eu estava no Rio, estava super envolvido com as pessoas muito próximas dela e lembro de ouvir o seu caso, fiquei muito sensibilizado também. O que eu te perguntar, Buba, na verdade, é que assim, o que a Marielle estava fazendo é algo muito necessário, que é abrir, de fato, aí sim, uma porta no próprio Estado para que a organização que a favela tem feito de maneira autônoma se expresse na própria escala do Estado, da sociedade, da própria lei, dos embates e tal. Queria saber se, no seu caso, se você se vê indo para um caminho assim, se você se vê
indo possivelmente para uma vida pública política de uma forma, de alguma forma. Não. Não mesmo? Não, pelo menos, assim, a gente pode mudar ano que vem esse pensamento, né? Mas não é para mim, assim. Eu acho que atualmente eu não estou preparada psicologicamente, eu não estou preparada fisicamente para isso, porque, na verdade, agora é que eu estou começando a me recuperar de todo o desgaste psicológico que eu tive de 2016 e 2018, sabe? Que foram 2 anos pesadíssimos para mim. Em 2016 eu saí daqui de Acari também porque eu tinha sofrido um sequestro. E aí eu saí. 2017 eu volto, passo um ano super, assim, super relativamente bom. Eu já cheguei assim, metendo o pé na porta. Ai, que expressão horrível, mas enfim, já voltei. Inadequada, né, para o momento. Inadequadíssima. Já voltei para cá causando. Voltei começo de 2017, voltei para minha casa, falei, daqui não saio mais, daqui ninguém me tira, podem fazer o que quiser comigo que eu não saio mais. Eles não vão me tirar mais daqui, eu não permito. E aí eu ajudei a organizar uma audiência comunitária que foi aqui dentro. Isso para mim é de um orgulho assim fundamental, porque foi na nossa quadra aqui de escola de samba e estava super cheia. Tinha morador, Damasceno veio, Ai, Jesus, não queria que eu esqueci o nome do homem, que eu fiz tanta questão que ele viesse. O Ciro Darlan. Ciro Darlan veio, sabe? Imprensa, até imprensa internacional. Foi assim, auge. Rolou. A gente fez uma audiência comunitária super positiva para denunciar a violência policial. Então, e a gente veio com dados, tudo assim, tudo muito embasado, para o negócio profissa mesmo. Os moradores falaram, todo mundo falou. Então, aí eu vim já botando o negócio para andar e em 2018 o negócio desanda todo, sabe? Teve aquela onda de violência policial bizarra demais aqui, veio a execução dela e aí eu passei o ano inteiro na merda porque eu não fiz nada. Bruno, eu não fiz se proteger, nada. Né? Sim, eu saí da faculdade, saí assim, eu não podia ir para a faculdade. Eu fiquei o ano de 2018 inteiro afastada do meu trabalho. Tiveram que me dar. Chegou uma hora que eles tiveram que me dar férias, mesmo eu sem estar indo trabalhar, porque tinha que dar. Enfim, assim, para ir na padaria eu tinha que ir com alguém. E às vezes as pessoas não queriam ir comigo, com medo. Vamos ali no mercado. Quando você se sentiu, assim, e de que forma que isso acabou? Você se sentiu pronta para ir para casa? Teve alguma coisa que aconteceu que você se sente mais segura agora? Olha... Ou você só vai assim, sentindo e se acostumando? É isso, eu vou sentindo e me acostumando. Mas, assim, teve realmente uma diminuição, por exemplo, nas operações. Obviamente, por conta do que tinha acontecido com a Mari, né? Porque as pessoas estavam de olho no que estava acontecendo aqui e de olho especificamente na atuação do batalhão. Batalhão de Acari. Daqui. E eu enchi o saco também de ficar fora de casa. Eu fiquei, gente, acabou, chega, não quero mais. Eu quero voltar para minha casa. Eu fiquei muito pior por ter saído. Eu sei que se eu tivesse ficado, eu teria exigido muito mais das pessoas que estariam comigo, né? Ia ter que ter todo um protocolo de segurança muito maior, recursos maiores, sabe? Talvez demandasse várias outras organizações, mas me fez muito mal, assim, eu fumava de um jeito bizarro, eu não dormia, de não dormir mesmo, de virar noites. Eu tenho até stories ainda salvos disso, assim, deu às vezes amanhecendo o dia na cozinha do lugar onde eu estava, com o computador, eu só ia modificando os lugares, assim, ficar um pouquinho na sala, um pouquinho no quarto, um pouquinho não sei aonde, um pouquinho não sei aonde. Foi muito ruim, assim. Eu cheguei,
eu cheguei a ficar na casa de um casal que eu nem conhecia. Um casal de velhinhos, que eles tinham, inclusive, militado na ditadura e tudo mais. E isso, para mim, foi um dos ápices, assim, de eu ficar, caramba, duas pessoas que não me conhecem, sabe? Meu Deus, minha gata abrindo a porta só um dia para sair. Que não me conhecem, que eu nunca vi na vida. A que ponto que eu cheguei de ter da que morar na casa ditadura, de né? pessoas E que de eu nunca pessoas vi que na minha tiveram que se vida. esconder, provavelmente, na ditadura militar, né? Que se esconder, assim. E quando eles souberam, que eles não souberam por mim do que tinha acontecido, eles ficavam um pouco sem jeito de abordar isso comigo. Então, eles perguntaram para a pessoa que me indicou que fosse para lá, né? E aí a pessoa contou, obviamente, né? E aí eles arrumaram um jeito de conversar comigo e tal. E aí eu contei o que tinha acontecido. Isso em 2016, na verdade. E eles viraram para mim e falaram, tipo, cara, a sua situação é muito pior que a nossa, porque pelo menos a gente, na época, sabia contra o que a gente estava lutando, contra o que, assim, a gente estava vendo, né? O exército estava na rua, a polícia estava atrás dos militantes mesmo. Vocês não. Vocês, assim, as pessoas acham que está tudo normal, que não tem perseguição política, que não tem ameaça. É uma coisa invisível. Eu parei e fiquei, E é o Estado, né? Você sabe que eu é o percebi isso Estado. no ano passado, por conta de alguns amigos, repórteres, que fizeram coisas que incomodou muito o Bolsonaro, o governo federal, o Sérgio Moro. E aí, sem perceber, eles estavam com seguranças armados. Eles tiveram que botar o segurança na casa deles, na redação, eles estavam se escondendo. E aí eu percebi isso. Eu falei, caralho, que bizarro. Porque assim, se você é um militante de esquerda numa ditadura, você se esconde. Você tem que fugir do Estado. Mas é isso que você colocou. É claro, você entende. Tem que se esconder porque o Estado quer te pegar. Mas essas pessoas estão na rua, estão indo para a praia e andam com segurança, que é o que te protege de um criminoso e não do Estado. Então você está com medo do Estado porque você assume que eles são uma facção e não o Estado. Sim. Porque você precisa ter um segurança, né? Então é muito esquisito isso, Buba. O tal Estado de Direito, né? E é isso que ferra a cabeça do militante, por exemplo, que passa por uma situação como eu passei, assim. Essa era a minha, sabe, agonia, tipo, eu nunca vou voltar a ter uma vida normal, porque o meu algoz, quem me persegue, tá aí o tempo inteiro. Não é uma coisa que, acabou a ditadura, viva a redemocratização do país. Não, nós estamos na democracia. Eles estão aqui o tempo inteiro, sabe? Isso é muito pesado, assim, na terapia. E a minha terapeuta falava isso para mim o tempo todo. Então, eu saía da terapia, às vezes, até pior do que quando eu entrava. Porque ela falava, cara, infelizmente eu vou ter que te medicar. Até então, eu passei um tempo da terapia sem tomar remédio. Tomava floralzinho e tal. E aí, teve um dia que eu tinha muito pesadelo. E aí, teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se era possível uma pessoa ter taquicardia durante o sono. De acordar tendo taquicardia. E ela falou, cara, é possível. Isso aconteceu com você? Eu falei, aconteceu. Aí ela, vem pra cá agora. Vem pro meu escritório agora. Meu consultório agora. E aí eu fui. E aí ela sentou, conversou comigo e falou, olha, você precisa tratar isso porque é um estresse pós-traumático que vai ficar crônico, porque eles estão aí e isso vai continuar acontecendo com você e, infelizmente, eu vou ter que te medicar. E aí eu fiquei mal por ter que tomar remédio. Mal, sabe? Eu ficava, assim, muito, muito bizarro mesmo, assim. Teve uma situação ali na Praça São Salvador, inclusive, que foi muito isso, assim, eu não estava muito bem aceitando essa condição, né, de um abalo mental por conta da violência de Estado e perseguição política.
E fui simplesmente tomar uma cervejinha com os amigos, pá. E tinha uma das meninas que já tinha passado por uma situação parecida, né, do movimento 2013ista, digamos assim. Sim. E do nada, eu tinha tomado umas 3 Heinekens, eu lembro exatamente. E eu tava morando ali perto. E nisso eu comecei a ter uma crise de ansiedade do nada, eu comecei a chorar, 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 chorar. E ela veio, tipo, cara, toma o seu calmante. E eu falei, não, eu acabei de beber, eu tomei 3 garrafas de Heineken sozinha, eu não vou fazer isso. Ela, toma, eu tomo, que não sei o que. Eu, tipo, não, não. Só que eu tava tão mal, Bruno, tão mal, que ela simplesmente pegou o comprimido e botou na minha boca e botou um copo de cerveja por cima. Um pouquinho depois, tipo, foi num nível que, assim, uma outra amiga que tava com a gente achou um absurdo e foi embora. Falou, cara, eu não quero nem ver no que vai dar isso, vou embora. E aí eu fiquei com vontade de fazer xixi. Eu fui para um dos restaurantes que tem ali na esquina, que todo mundo usa para ir no banheiro, só que do nada, no meio do caminho, eu não sei, eu não lembro mais. Eu mudei de ideia, eu acho que eu quis ir no lugar onde eu estava morando, ao invés de ir no banheiro do restaurante, e simplesmente acordei no dia seguinte, na casa do meu companheiro da época, sem lembrar de nada do que tinha acontecido. E aí eu fiquei sabendo que eu tinha tido uma crise, ela tinha tentado me medicar depois de ter bebido, e desmaiei atrás de uma banca de jornal de vestido. Aquela banca de jornal que tem ali na São Salvador. Eu desmaiei ali atrás. E aí, mano, daí foi só derrocada, assim. Então, isso, atualmente, eu preciso, para não ficar toda hora panquecando igual uma louca por aí, porque senão é isso que acontece. Então, assim, uma notícia de primeira mão, veio o convite esse ano, sabe, de um partido de esquerda, popular mesmo, para que eu viesse a vereadora, mas eu recusei. Quando eu recebi o convite, a minha resposta já estava dada, assim, mas, né, pensa um pouco e tudo mais, conversei com outras pessoas e era isso. Você está disposta? Se você estiver disposta, a gente compra essa briga, mas tem que saber de você. E uma companheira virou, foi aí que eu bati martelo mesmo e decidi não, que ela simplesmente virou, eu chorei quando recebi o convite. Eu comecei a chorar, mas chorar de preocupação. Uhum. Eu não foi tipo, ai, que honra. Não. Era uma preocupação do tipo, eu vou deixar de ser militante, sabe? A pegada é outra, não é a minha. Eu acho que eu vou estar traindo não só o meu povo, mas eu vou estar traindo toda a minha construção, Você sabe? sente isso? Você Eu sente sinto isso, eu sinto. Pelo menos, tipo, comigo, assim, sabe? Eu vou estar traindo a Buba de alguns anos atrás. Tudo bem que a gente muda, né? Como eu falei, mas agora, assim, até 2020, não. Não, E aí ela entendo. virou para mim, ela me viu e falou assim, cara, se o simples fato de pensar na possibilidade tá te fazendo sofrer desse jeito, é porque não é para ser. Uhum. E aí eu realmente virei e falei, não é para ser, sabe? Não é a minha, assim. Então, até agora, eu não me vejo. Eu me vejo numa coisa. Eu sou socióloga, né? E aí tem-se o questionamento, principalmente da família, né? Vai trabalhar em quê? Sendo militante do jeito que você é, com a tua cara estampada no jornal falando mal de polícia, que não sei o quê. Eu fico, gente, qualquer coisa eu vou dar aula de sociologia, pronto. Mas, mas assim, eu me vejo, sabe, aquela militante estereotipada mesmo, se enfiando na brenha do sertão de não sei da onde, não montando uma ONG em si, porque eu também não curto muito essa vibe, mas se tiver de trabalhar para uma, estamos aí, tá, gente? Estou desempregado, pode contratar. É isso, mas indo para a via partidária, pelo menos até agora, não. E como você está hoje, Buba? De cabeça? Fiquei um pouco preocupado com você. Eu entendo esse seu lado, mas você está um pouco mais sossegada hoje? Está um pouco mais... Mais ou menos, né, Mais ou Bruno? menos, É né? muito difícil, né? É muito difícil, assim. Não digo sossegada, mas você está um pouco
Se você dorme bem hoje em dia? E nunca mais soube o que era dormir sossegada. Nunca, de verdade, assim, tem noite que eu acordo cronometrado. Acordo de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Enfim, é isso, assim, eu acordo, às vezes eu confundo se eu tô sonhando ou se eu tô acordada. Por exemplo, quando eu escuto barulho de tiro, eita, será que eu tô sonhando? Aí eu olho, tipo, tô sonhando. Ou então, não estou sonhando, está começando uma operação. Então, é o tempo inteiro, assim. Por exemplo, dormir na segunda-feira pensando que na terça tem uma possibilidade enorme de acordar com uma operação. Porque tem dias que a gente já sabe que é certo ter. Tem dia que vai ter. E aí não dá nem para falar que é uma coisa da sua saúde psíquica, né? Porque a própria realidade tem uma rotina de traumas, né? Então não dá nem para falar que é um estresse. Pós um trauma, porque é todo dia você está sujeito a uma repetição do mesmo trauma, né? Não é exatamente um trauma clássico que se aconteceu uma coisa na sua vida e você sofre com isso. É uma rotina, né? É isso, assim, e são várias coisas, sabe, Bruno? Eu tenho, não sei, assim, eu não sei nem explicar, porque desse trauma, não é nem desse trauma, mas de um acontecimento ruim, foram outros acontecimentos ruins, né? Como, por exemplo, assim, quando aconteceu o que aconteceu em 2018, que me expuseram, a mídia me expôs como uma militante que é contra a polícia e que estava fugindo. Só faltaram usar a palavra foragida. Só não usaram porque realmente não tinha nenhum mandado de prisão contra mim. Mas me colocaram como uma fugitiva, não me colocaram como uma pessoa que estava se resguardando. Que estava se protegendo da polícia, na verdade. Que estava se protegendo. Pois é, e eles, ao mesmo tempo que eles me colocavam como uma pessoa que estava escondida, que estava foragida, eles colocavam minha cara em capa, eles colocavam minha capa. Pô, o JB, cara, o JB que era um jornal extremamente respeitado, o JB colocou a minha cara numa matéria de página inteira, e o JB é gigante. Tava ali, a minha cara, sabe? Então, eu andava nas ruas, as pessoas me viam, me reconheciam, ou prestavam solidariedade, ou me xingavam. Então, tem esse medo também, né? A gente toma para si essa exposição lá, agora que eu já tô com a cara tapa, dane-se. Mas, no fundo, aquele monstrinho, sabe? Que a linha é muito tênue, tá aqui adormecido, e a qualquer momento ele acorda, tipo, sabe? Dá uma noia, assim, a pessoa tá te olhando no metrô, tu fica, caramba, já me reconheceu de algum lugar, não é possível, assim. É muito bizarro, ainda mais sendo mulher, cara. Tem isso também, sabe? Que eu fico muito receio. Não é só o medo de me pegarem, por exemplo. Os homens têm medo, obviamente, de serem executados, né? De serem forjados e presos injustamente. Eu tenho medo de me pegarem, me estuprarem e largar pra lá, sabe? Tipo, como uma lição de moral. Não sei. Então é muito bizarro que a gente, enquanto militante mulher de favela, que bota a cara assim, passa. E é isso que você colocou mais cedo ali nas conversas, né? Que a gente aqui fora assim, é difícil de entender isso, é difícil de visualizar, de acreditar que isso está acontecendo mesmo no Brasil, né? Que isso rola. Uba, e o que está acontecendo? Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, de quem é comunicadora e está falando com as pessoas de maneira muito intensa aí, na favela, de que maneira você acha que está mudando, ou de que maneira que as pessoas estão começando a entender o presidente, Bolsonaro? Você acha que tem uma virada na forma como o povo está entendendo esse governo em função do que está acontecendo hoje no país, na pandemia? Tá. Tá. Com certeza está lá uma virada na vida das pessoas, né? Não é só tudo. Peraí, um minutinho só, Bobo, que tá dando uma travadinha aqui. Tá. Deixa eu ver se... Meu computador tá muito lento, peraí. Deu uma estabilizada agora. Foi. Então, na verdade, Bobo, eu tava te perguntando sobre... Aqui. Tá. Alguma coisa? Assim...
A gente tem um grupo chamado DH Bêbados, que é só os militantes de favela. Só que o grupo tem esse nome porque ele foi criado para a gente não falar de militância, era só para te marcar de sair e tal, mas é impossível não falar, sabe? É o único grupo que, de fato, só tem militante de favela, não tem apoiador, não tem nada. E aí, tipo, tá todo mundo marcando de ir de bonde lá para a Cidade de Deus agora, para estar todo mundo junto e tal. E aí é isso, né, cara? Você não tem direito nem a se prevenir. Não tem. É muito bizarro. As pessoas falando aqui da sensação que elas estão tendo, né? Um companheiro de Caxias falando que está se sentindo impotente, que já gritou no quintal de casa. Uma amiga da Maré que falou que se encheu de remédio para dormir. É isso. Bizarro demais. A gente fala pouco disso, né, Buba? Do abalo psicológico que isso dá em quem resolve se engajar, né? Sim. E que se transforma físico, né? Tem várias coisas que se tornaram físicas por conta do estresse, assim, porque eu choro muito sozinha e nem sempre eu tô sozinha, então nem sempre eu consigo botar para fora aquilo que tá doendo. Então eu criei uma síndrome no meu intestino que me deixou internada uma semana no final de 2017. Eu já tive herpes ocular, que fez 8 buracos na minha córnea, em 2014, se eu não me engano, 2015, isso. E, enfim, são várias paradas, né? Vira e mexe, eu tô com um monte de veia estourada no olho, com meu olho, tipo, muito, muito, muito vermelho. Aí eu vou olhar para ver o que que é. Tá cheio de veiazinha estourada. Isso tudo é estresse. Ai, Buba. Pois é, muito A gente bizarro, né, precisa cara? saber falar disso, né? Porque é admirável as coisas que vocês fazem e tal, mas acho que a gente perde essa grande dimensão, que vocês ganham muita admiração e aplauso, mas isso não devia ser uma função para a gente jovem, né? Que devia estar fazendo os seus trabalhos, estudando, dando aula, fazendo as coisas, né? É uma missão que não dá para tocar assim sem um preço muito alto. Total, assim. E quando a gente fala, inclusive, quando eu falo de fato dessa preocupação, né, por exemplo, que o meu pai tem em relação a futuro profissional, é justamente por conta da militância, né? De ser tão pichada ou conhecida, que não sei o que o receio dele é que eu não consiga ter um emprego fixo futuramente, porque ninguém quer empregar um militante, né? E aí também tem, sei lá, meu CR da faculdade, que já foi a 7, hoje eu tive que suar para que ele subisse para 4, tá 3,9 meu CR da faculdade, porque eu tentava ir, né? Tipo assim, quando eu não estou em situação de vulnerabilidade de ter que sair daqui da favela, eu super sei lidar com a faculdade. Entre aspas, né? Obviamente. Tipo assim, eu consigo ir às aulas, eu consigo tentar ler o texto, ou então jogo vídeo para ver e tal. Super presto atenção nas aulas. Eu sou muito ótima nisso e eu tenho mania de escrever muito, então é uma coisa que eu não me perco, mas eu tenho uma matéria que eu estou tentando fazer ela pela 4ª vez, porque todas as vezes que eu me inscrevi para fazer essa matéria, eu tive que simplesmente largar a faculdade por questão de segurança. E ao invés de eu ir lá e trancar e tal, eu simplesmente parava de ir, sumia. Então eu era reprovada por falta e por nota. E é bizarro, assim, em 2018 a gente chegou a conversar com a reitoria da UFRJ, que eu sou aluna da UFRJ, eles fizeram um trancamento especial para mim, para garantir que eu não fosse prejudicada, só que isso não foi efetivo. Eu fui prejudicada, né? E aí eu até pontuei isso, falei, poxa, se fosse algum militante do DCE, da faculdade, isso já teria sido resolvido. Mas não, eu tô com meu CR super baixo, achei que pudesse contar, né, com a instituição para que isso não acontecesse e é isso, assim, eu não estou tão atrasado na faculdade, os meus amigos que se formaram no tempo certinho se formaram em abril do ano passado,
Mas, por exemplo, essa matéria que eu acabei de falar, que eu estou tentando fazer pela 4ª vez, ela me prende. Sei, Para claro. eu poder fazer... Tem matéria que não, mas ela especificamente me prende, porque eu faço licenciatura. E tem uma matéria da licenciatura que, para eu poder fazer o estágio, eu tenho que ter feito essa, que eu estou tentando fazer pela 4ª vez. E olhando o boletim, vendo os anos, os anos que eu reprovei nessa matéria, são todos anos bem bizarros, assim, sabe? De 2018 foi isso, assim, eu estava tentando ir e um companheiro que ajudava na minha segurança virou e falou, olha, não, você não pode mais ir para... Eu estudo no IFIX, né? Esse cara, se não rola mais de você ficar indo para o IFIX para aula, porque você vai todos os dias no mesmo horário, todos os dias fixos, nos horários fixos, né? É rotina, Não tem como né? você... É uma rotina, você não pode estar fazendo rotina. E eu falei assim, cara, mas a faculdade é a única coisa que eu estou podendo fazer, já que eu não estou indo trabalhar, eu não estou indo ver minha família, eu não estou indo para festa, para nada, sabe? Eu não estou podendo ir num bar na Lapa, porque você sempre foi para Lapa, você é muito conhecida na Lapa, então é um lugar que você também não pode ir e tal. E aí ele virou e falou assim, cara, acorda. O rapaz da segurança veio me falar que uma pessoa foi te procurar na faculdade ontem para saber qual sala que você estava. E eu, Ai, oi. buba do céu. E aí eu tive que parar de ir para a faculdade, assim. E foi muito, muito pesado, foi muito bizarro. E, Buba, você pensa por acaso em sair do Rio, fazer a sua militância de uma outra forma, se engajar de um outro jeito para falar disso, mas se sentir um pouco mais protegida, física e psicologicamente? Não, não, porque onde eu tô, eu me envolvo, né? Então, assim, digamos que eu sou o meu risco, né? Se eu me mudo para um outro lugar e eu vejo alguma coisa injusta acontecendo lá, eu vou me meter, eu vou falar, sabe? E, então, assim, não, não ia dar muito certo, né? Na época quiseram que eu saísse do Brasil e tal, tipo, cara, sai do Brasil, tá muito perigoso para você. Ou então, tipo, cara, vai estudar. Lá fora você vai conseguir estudar. Me propuseram ficar um tempo, não sei aonde, estudando inglês e tudo mais. Eu falei, gente, a proposta é muito tentadora, mas não. Eu não vou, sabe? Não, Eu não entendo. vou. É sua Até porque casa, né? eu tinha na minha cabeça uma ilusão de que, assim, daqui tem isso também, mas na minha cabeça, daqui a 20 dias eu tô voltando para minha casa. E aí não, 15 dias, foi mais 15 dias, foi mais 15 dias, foi mais. E passou quase um ano e eu fora da minha casa. Caramba, Buba, que coisa. E eu tinha te perguntado antes, Buba, e aí deu uma interrompida, se você sente, você que fala com tanta gente e se comunica tanto na favela, se você sente que tem uma mudança na conversa e na opinião que as pessoas têm do presidente Bolsonaro agora pelas ações e inações dele durante a pandemia, e de que forma você acha que a pandemia pode alterar um pouco o cenário de popularidade e de viabilidade do projeto do Bolsonaro na favela? Eu acho que já mudou, assim. Obviamente que tem, né? A gente não pode falar como uma coisa homogênea. Claro. Tem aquelas pessoas que continuam passando, fazendo vista grossa, né? Tipo, é a mídia que distorce tudo que ele fala e tudo mais, mas a grande maioria teve gente que confessou, né? Eu acreditei que ele fosse uma mudança e tudo mais. Mas hoje em dia as pessoas estão vendo que ele não é apenas mais do mesmo, ele é muito pior do que tudo que já foi posto aí. Então, é porque ele está mexendo diretamente com a vida das pessoas, né, cara? A gente está num momento de uma pandemia, não é qualquer vírus, não é um vírus que você pega só, sei lá, em contato íntimo, não. Só de você estar perto de alguém você pode se contaminar. É uma proliferação muito fácil e ele está brincando. Ele não só está de braço cruzado, como ele está debochando. Ele está
tirando sarro da situação. E as pessoas estão percebendo que a favela não é burra, né? Então, assim, essa dança das cadeiras no Ministério da Saúde, por exemplo, as pessoas estão vendo, as pessoas estão enxergando e elas estão assimilando isso. Elas sabem que ele está retirando do cargo pessoas que estão simplesmente discordando dele para fazer, ou tentar viabilizar o que é melhor para a população. E ele não enxerga isso, porque ele só pensa no lucro empresarial. Para ele, o dinheiro é muito mais importante do que as pessoas, né? Só que quem faz o dinheiro são essas pessoas, né? Sei lá, uma coisa utópica aqui, se todo mundo morre, quem vai trabalhar para continuar sustentando a elite econômica? Não tem. Então, até nisso, o cara é bizarro, né? E ele faz não é só uma política antipovo, né? É uma política, como a gente fala do governador do estado do Rio de Janeiro, é uma política genocida. Só que o genocídio dele é através do higienismo, né? Através do sucateamento do SUS, através de cortes e tudo mais. O Witzel, ele manda bala pra gente diretamente, né? Fuzil mesmo, caveirão e tudo mais. O Bolsonaro, ele não trabalha assim ainda, mas todo a movimentação dele, né, de falar mal dos aparelhos públicos, falar mal dos cientistas, dos pesquisadores, falar mal dos estudantes universitários, né, de ser contra tudo o que é de positivo para a gente, principalmente quando é uma estrutura que é acessada e que é importante para o povo pobre, ele quer acabar, ele quer destruir. Então, as pessoas estão prestando muita atenção nisso. Então, eu acho que a partir dessa visão, dessa análise, com certeza está tendo uma mudança se ele tinha uma popularidade, né, na favela, acredito que tá mudando. Que bom saber, Buba. Sim. Buba, e você acha que tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita? Que eu não te dei a oportunidade ou que eu não te perguntei? Não, acho que dissemos. Acho que dissemos. Boa. Foi sim. Foi sim. Eu queria agradecer o convite. Eu que te agradeço muito, Buba, pelo seu tempo, pelo seu trampo, que eu sou muito fã, já tem bastante tempo. Bom, acho bom a gente se falar mais, né, Buba? De que forma eu posso ajudar também, né? De que forma a gente pode te ajudar e manter essa rede aí firme e psicologicamente firme, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção também, né? Se cuidar mais também. É uma coisa que eu penso muito, assim, a gente precisa ter uma rede, do mesmo jeito que a gente tem uma rede de advogados ativistas para ativistas, né? A gente precisa de verdade ter psicólogos, psiquiatras disponíveis para a nossa galera, né? Que às vezes, de fato, é difícil, assim, eu sei, não quero ser injusta, eu sei que tem pessoas que fazem atendimento grátis e tudo mais, mas, assim, ter uma rede consolidada, ter uma rede onde a gente possa, na hora, correr atrás, acessar para a pessoa X, para a pessoa Y, sabe? Pum, fulano surtou. Ou, não, a gente está vendo que fulano está muito para baixo, está muito triste. Vamos acionar a rede tal. Exatamente mesmo como a gente faz mesmo com advogado, sabe? Fulano foi detido. Liga para fulano, liga para ciclano, vamos achar onde está, que não sei o quê. E com mídia, sabe? Né? Sabe quais são os parceiros de mídia, assim, a gente precisa ter essa rede de proteção psicológica mesmo. A gente precisa muito ter isso. Uma ideia importante. É isso, assim, em 2018 eu fiz uma pesquisa que era sobre justamente a questão da perseguição política aos agentes da mudança na contemporaneidade, né? E eu fazia fazia uns contrapontos, né, em relação aos militantes da ditadura, assim. E um dos pontos é justamente a questão psicológica mesmo. Assim, é bizarro demais. Os relatos da época e os relatos de hoje são exatamente iguais, sabe? Dos abalos psicológicos, dos traumas que as pessoas desenvolvem
que são traumas específicos de militantes, sabe? E a gente quase não fala, porque foi até um tweet que eu fiz ontem também, que a gente se faz muito de forte, porque a sociedade exige isso, né? Seja com o machismo, aquela coisa de tipo, chorar é coisa de mulherzinha, e a gente não quer ser visto como fraca, a gente quer ser sempre visto como aqui aguenta tudo, porque tem que aguentar, porque enquanto a gente está aqui chorando, tem uma mãe perdendo um filho, então a gente tem que estar aqui firme. Guerreira, Imagina essa né? coisa de ser guerreira, assim, a gente não ter o direito a sentir dor, a gente perder o direito à nossa sensibilidade é tão cruel quanto o Estado que persegue a gente, sabe? Então, assim, eu venho trabalhando isso, eu venho me permitindo chorar mesmo, falar mesmo que eu estou triste, não só em casa, não só na internet, mas até se tiver de participar de reunião e chorar no meio da reunião, eu choro mesmo, assembleia, seja o que for, para passar isso também para as pessoas. Pô, a gente tem que ter isso, senão o Estado não vai matar a gente no tiro ou em outras circunstâncias, mas vai fazer com que a gente define, sabe? Essa também é uma forma de matar a gente aí. É só ver o número de mulheres negras que desenvolvem doenças físicas e também mentais depois de passar por uma situação de violência de Estado, né? Uma violência, por exemplo, mãe que desenvolve câncer anos depois de ter perdido filho, mães que morrem de tristeza, como já aconteceu no caso dos meninos de Costa Barros, dos 5 de Costa Barros, que uma das mães faleceu por consequência de uma depressão, sabe? Então, assim, nos exigem tanto a fortaleza que quando vem o revés, vem de forma devastadora. Então, assim, a gente precisa ter os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de desligar o celular, deixar rede social para lá. Eu sei que, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, é uma coisa que é muito utópica, né? Porque eu fico vendo, de fato, as pessoas, até inclusive na quarentena, né? Ai, gente, passei o dia inteiro longe do celular e tal. E a gente que é militante de favela não pode fazer isso, porque é através do celular que a gente fica sabendo o que está acontecendo, né? Se tem polícia, se não tem, como é que está a situação. Então, assim, é isso. A gente precisa humanizar os militantes. Acho que a palavra é essa. A gente precisa humanizar. As pessoas precisam saber que por trás, sei lá, da Buba que está ali dando entrevista e que saiu no jornal não sei aonde, que organizou a ação tal, tem a Buba que é uma humana, que é filha, que é sobrinha, que é prima, sabe? Que é amiga de infância. Então, até isso também a gente tenta comunicar, assim. Eu amo estar com os meus amigos que não são militantes, porque são nessas horas que eu vejo o meu lado humano. Eu vejo que eu sou uma pessoa que tem uma história, que nasceu desse tamanhozinho, que foi para a escolinha, que aprendeu a ler, e que carrega amigos da escolinha até hoje. Eu vou fazer 28 anos, eu tenho amigas de infância de 20, a minha amizade com elas tem 26 anos, sabe? Então, assim, que é isso. É isso, é a E eu vida. gosto, é a vida, que eu gosto de estar com eles, É de porque a gente está lembrar de protegendo, na quando. verdade, né? A vida mesmo, né? É isso, né? A história das pessoas, né? A gente fala que as pessoas não podem ser um número, mas a gente militante acaba se tornando também, É. né? Acaba se tornando sei lá, um personagem às vezes, né? Enfim, é isso. Nossa, Buba, queria te agradecer muito. Agradecer muito mesmo pelo seu tempo. E força aí, Buba. Precisando de alguma coisa, estou aqui, tá? Você pode me Tamo ligar. junto. Tá bom. Um beijão, Buba. Beijo, Bruno. Se Obrigada, de cuida, tá? verdade. Se Tá cuida. bom. Beijo, Buba. Beijo. Tchau.